foram o casal mais chato da temporada inteira. E resumidamente ele foi um escroto, do início ao fim. Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Arthur. E hoje eu vou comentar sobre a primeira temporada de Casamento às Cegas, Brasil. Então pegue sua canequinha de café, ou canecona, no caso, ou uma taça de vinho, faça o que tu quiser. E vem comigo porque nós temos muito o que comentar. Eu vou comentar sobre cada casal pela ordem que foi exibida os casamentos. Então o primeiro casal da lista é o Hudson e a Carol. Eu acho que eles foram um casal muito verdadeiro um com o outro. Nenhum dos dois se diminuiu pra tentar caber no universo do outro, sabe? A Carol tava sendo ela mesma, mesmo que o Hudson às vezes não entendesse, e o Hudson tava sendo ele mesmo, também não querendo mudar quem ele é para se encaixar no universo dela. No início eles tiveram uma conexão muito forte dentro das cabines, porém eventualmente eles saem das cabines e a vida real acontece, não é mesmo? O Hudson viu um lado feminista da Carol, um lado que ele não compreende porque ele é homem, né? Eu não acho que a Carol estava errada com o posicionamento dela, mas curiosamente eu também fiquei meio incomodado com a atitude dela e eu acho que é porque eu sou homem. Sabe, é muito louco isso, assim, machismo enraizado. Porque eu pensei, pô, ela não precisava ter sido tão grossa assim, mas ela não estava sendo grossa, ela estava só querendo ser justa. Agora sobre o Hudson, tipo assim, pra mim, ele tava sempre procurando algum motivo pra dar errado. Eu não sei se é coisa na minha cabeça, mas tipo assim, aquele lance que ele ficava falando que incomodava ele, o fato da Carol não ser tão próxima do pai, que dela ter essas questões com o pai. E ele disse que isso incomodava ele, que poderia ser algo que impediu o casamento. Eu fiquei assim, o que tem a ver ela não se dá bem com o pai dela? Não eram os pais dele, sabe? É o pai dela, é o lance dela. E ela se deu bem com os pais do Hudson. Então eu não entendi por que ele tava problematizando aquilo. Mas pelo visto ele não ligou muito pra isso, ou não foi um peso tão grande na consciência dele, porque eles acabaram dizendo sim um pro outro notar. Então apesar dessas pequenas questões, eles foram assim o casal mais tranquilo. Agora Dai e Rodrigo. Gente, eu não imaginei que ela fosse dizer não. No início do programa eu tava torcendo muito pra eles, porque eles transmitiam uma energia tão boa, eles eram um casal que se dava tão bem, sabe? A conexão deles foi tão bonita, quando eles entravam na cabine, eles ficavam rindo e tal, era uma coisa gostosa de se ver. Mas quando eles saíram, foi como o Rodrigo falou uma hora, tipo, tava tudo lá em cima e foi decaindo, não parou de decair, nunca mais, nunca parou de decair. Eles se esforçaram muito, muito mesmo, só que no final as diferenças eram muito grandes. O Rodrigo, a própria mãe dele, dizia que ele era todo solteirão, e ela achou que ele nunca ia casar e etc. E a Dai era uma princesinha da Disney, sabe? E ela queriam felizes para sempre, ela era romântica e tal. E ele já era uma pessoa mais de boa, sabe? No sentido de ele não precisa receber amor o tempo todo, ou isso e aquilo. Ele tava sempre de boas, assim, no cantinho dele. Só que a Dai não era assim. E também não é sobre tá dando carinho o tempo todo, tá ali o tempo todo, mas sim a intensidade. Você pode estar com uma pessoa por uma hora só. Se naquela hora essa pessoa fizer você se sentir a pessoa mais sortuda do universo, mais amada do universo, você pode passar o dia inteiro sem essa pessoa, que você vai estar com o coração carregado, sabe, de amor. E eu senti que ele nunca conseguiu carregar o coração da Dai, se é que isso faz sentido pra vocês. E foi muito triste ver que ela tava se perdendo tanto, tentando tirar pedacinhos dela pra fazer dar certo a situação, porque a cada episódio ela tava mais pra baixo, ela tava mais triste. E mesmo assim ela continuava tentando, sabe? Eles tiveram aquela aula de dança, falaram com a mulher lá do Zodíaco, lá, pra ver o negócio de signo. E tentava. E toda tentativa foi em vão. Me doía muito, muito mesmo ver todo episódio ela chorando. Eu chorava junto. Ela foi a participante que eu mais me conectei na temporada inteira, sério. Eu queria botar ela dentro de um potinho, sabe? Pra cuidar dela, sabe? Dava muito dó, porque você via ela se perdendo a cada episódio por algo que não tinha como mudar, não tinha como fazer dar certo.
Mas, por ela sempre estar tentando, eu imaginei que ela fosse dizer sim. Porque eu pensei, cara, ela vai continuar tentando, ela vai continuar se esforçando pra fazer dar certo e ele vai também, mas no final não foi assim. E Dai, se você estiver vendo isso, eu te amo, cara. Te amo, te amo, te amo, você é maravilhosa! Agora, Nanda e Thiago. Ai, ai. Eles foram o casal mais chato da temporada inteira. E em nenhum momento eu consegui entender por que a Nanda ainda tava com ele, mesmo ele sendo um idiota com ela. E ela ainda disse sim pra ele no altar. Ele diminuiu o trabalho dela, tentou diminuir ela pelo fato dela ser mulher várias vezes durante o programa. E resumidamente ele foi um escroto. Do início ao fim. E toda vez que ele era escroto, a Nanda ficava assim. Tem que ver se vai conseguir resolver isso aí. Não tem casamento. O Thiago é assim, é que a gente é muito igual. E eu só queria fazer assim, acorda, mulher, pelo amor de Deus, larga esse homem. I mean, what the hell am I supposed to do now? Damn it, woman, pull yourself together. Have some pride, for the love of God. Sabe, só queria fazer ela acordar pra perceber que ele não era bom pra ela. Eu queria ver ela se impondo mais contra ele, entendeu? Por exemplo, o lance do cigarro. Vamos por partes nesse lance do cigarro, tá? Como é que você fica conversando na cabine por dias com uma pessoa e em nenhum momento você pergunta se essa pessoa fuma? Como é que esse assunto não chega se você odeia cigarro? Como é que você não pergunta pra pessoa? São questões do que você aceita ou não, do que você consegue aguentar ou não. Então, ele foi até o fim sem saber isso sobre ela. E aí depois ele ficou tentando mudar ela à força, o que foi muito, muito escroto. Porque querendo ou não, é um vício. E não dá pra você simplesmente fazer assim para de ter um vício, principalmente por outra pessoa. Você tem que fazer isso por você mesma, que nem ela falava. Eu tenho que fazer por mim mesma. E ele não entendia isso. Na verdade, ele não queria entender, né? Essa é a diferença. Então assim, foi um casal totalmente errado e que me irritou muito, mas muito mesmo. E agora, meus queridos, Ana Prado e Chayenne. Olha, eu não sei nem por onde começar com a decepção que foi o Chayenne. Quando eu entrava no Twitter, todo mundo só falava bem do Chayenne. Todo mundo falava, meu Deus, eles já são o casal da temporada, com certeza. Já temos os nossos Hamiltons brasileiros. Os Hamiltons são um casal da versão americana de Casamento às Cegas. E eles foram um casal que vingou até o fim, eles estão juntos até hoje. Então assim, eles são uma grande referência, entendeu? Cada versão que tiver de Casamento às Cegas em qualquer país, eles vão estar esperando o casal da temporada. E eu acho que falo por todo mundo que assistiu o reality que a gente esperava que eles fossem o casal que ia vingar, né? Que ia dar muito certo. Só que no final deu muito ruim. Tipo, deu muito ruim num nível assim, meu Deus do céu, muito ruim mesmo. Pra mim, tudo começou a decair mesmo quando a Ana Prado quis apresentar a filha dela pro Chay e ele não conseguiu estar ali presente pra filha dela. Sendo que a Ana falava desde o início que não importava a conexão que eles tivessem, o quão forte fosse, ele tinha que se dar bem com a filha dela. E acabou que ele não conseguiu se conectar com a filha dela. E foi nesse momento que tudo começou a cair e não parou mais. Depois disso, rolou muitos problemas nos bastidores, porque a Ana ficava falando que ele era uma pessoa quando a câmera estava gravando, e quando desligavam a câmera, ele era uma pessoa totalmente diferente com ela. Ele era grosso e desrespeitoso. Querendo ou não, a audiência vai ter que escolher acreditar ou não, porque a gente não tem gravado. Eu escolho acreditar em Ana Prado, obviamente, porque o Chay, cara... Desde o início eu tinha uma pulguinha atrás da orelha com ele. Eu tinha essa pulga. Na verdade é uma pulguinha não, uma pulgona. Ao mesmo tempo que eu achava que eles tinham muito potencial de ser o casal da temporada, eu também sabia que tinha alguma coisa errada com ele, sabe? Tinha que ter algum defeito, porque era muito príncipe. Mas você sacava muito que ele era também muito conservador. Talvez por causa da religião dele, da forma que ele foi criado, eu não sei. Só sei que ele, querendo ou não, estava querendo fazer da Ana Prado uma mulher que ela não era. E a Ana sempre falando que ela não ia cuidar de macho. E vamos combinar que todo aquele lance de... Ai, meu Deus, era muito chato isso. Peraí, como é que ele fazia? Toda vez que eles iam fazer qualquer coisa, ele falava... Como é que você fala isso em persa? E a Ana Prado ficava tipo...
E isso era toda hora. Toda hora. Eu já tava não aguentando. Tá, me deixa a garota em paz. Tava muito chato e você via na cara dela que ela não tava mais aguentando. Enfim, no final chegamos no dia do casamento. E meus amados, o que foi aquela saída da Ana Prado? Foi a saída mais icônica que eu já vi em toda a minha vida. Primeiro que ela massacrou ele no altar. Ele achou que ele ia estar ali, eu tô dizendo não, e etc. E é por causa disso. e que ia acabar aí que ele ia ser o que tá terminando, né? Mas não foi assim não. Ana Prado subiu do salto, levantou os peitos e começou. Aqui tá a lista do porquê eu não vou casar com você. E a lista ia, e a lista ia, e a lista ia, e ela humilhou ele, ela massacrou ele, ela pisou nele. E legal que toda hora ela enfatizava: eu queria respeito, você não me deu respeito. Ela apontou tudo que ela não gostava daquele macho escroto e simplesmente saiu, meu filho, ao som de "Oh, bitch, get out the way, get out the way, bitch". Mano, ela só segurou o vestidinho dela e foi assim, ó, descendo as escadas, toda plena, toda de boa, sabendo que ela fez a decisão certa. Que mulher, que mulher. Cara, foi incrível. Assim, Ana Prado pra mim, Ana Prado e Dai, vocês têm meu coração. Eu amo vocês, vocês são tudo pra mim. Vocês foram as rainhas da temporada. E agora nós vamos pro último casal, que é a Luana e o Lício. O que dizer sobre esse casal? Enquanto a Nanda e o Thiago eram insuportáveis, Luana e Lício eram pombos. Não tem outra definição, eles eram um casal pombo. Eles foram um casal que, eles estando ali ou não ia fazer diferença nenhuma. Porque a Nanda e o Thiago eram insuportáveis, mas eles serviram muito conteúdo, né? Mas a Luana e o Lício, eles estavam ali fazendo nada, sabe? A produção até tentou criar alguma coisa pra parecer que tinha, né, alguma coisa ruim acontecendo, alguma intriga entre eles. Tipo, eles botaram um corte da Luana olhando pro celular, né, várias notificações, fazendo parecer que ela tava vendo o celular do Lício e as notificações do Lício. Sendo que, na verdade, quando a gente foi ver a cena, era a Luana vendo as notificações do celular dela mesmo. Então, tipo assim, eles não tiveram nenhum problema grande. Todo o problema que eles tiveram foi que a Luana não conseguia confiar completamente no Lício, porque não tinha problema algum e ela achava isso estranho. Tipo assim, como é que ele é simplesmente perfeito assim? E aí foi isso, esse foi o grande dilema pra eles, né? Esse foi o grande problema, que ela ainda tinha essas barreiras e tal, que ela não conseguia se entregar totalmente. E foi isso. Esse foi o único problema deles. Não teve mais nada. Ele falou lá da ex-namorada dele, que tem uma cachorrinha que ele gosta, que ele ia visitar. E ela falou, não vai não. Aí pronto, morreu o assunto. Aí ela se mudou pra casa dele, lá em sei lá onde, falou que a parede era muito branca. Aí ele falou que poderia mudar as coisas, não tem problema, mas que ele queria deixar algumas coisas que eram dele. E foi isso. Pra tu ter noção, o maior problema que eles tiveram foi que ele quis chamar ela de meu galeto, espetinho de frango, nem lembro direito o que ele quis chamar ela, só que ela falou assim, quê? Esse foi o máximo de entretenimento que eles serviram. Espetinho de frango. E agora que eu já falei de todos os casais, eu quero falar da temporada em si, da versão brasileira em si. Eu vi a versão original de Casamento às Cegas. Eu lembro que eu comecei o primeiro episódio às 9 da noite de um dia e terminei às 6 da manhã do outro dia. Eu fiquei preso naquilo. Eu não consegui dormir. Eu precisava saber se eles iam terminar juntos. Então eu fiquei um pouquinho apreensivo com a versão brasileira de Casamento às Cegas, porque assim, tinham muitas expectativas. Pelo menos pra mim, que sou fã da versão original. Mas acabou que a versão brasileira me surpreendeu muito. Teve muita intriga, teve muita tensão. Os casais, a maioria, né, eram muito incríveis, eram muito fofos. E eu me conectei a eles, eu entrei na relação deles. Toda hora que eles choravam, eu chorava. E era um mar de lágrimas. Nossa, no episódio que elas provaram o vestido de noiva, eu não tinha mais aonde chorar. E eu gostei que eles conseguiram prender do início ao fim. Não teve um episódio que foi meio chato
ou que eu tive que me forçar a ver. Porque cada episódio tinha alguma coisa, sabe? Algum problema, alguma coisa que eles tinham que superar pra fazer dar certo. E como a gente tá super investido no casal, enquanto tá vendo, a gente quer ver o que tá acontecendo pra gente poder entender e ajudar eles também, sendo que a gente não pode nem ajudar. Vocês também fazem isso? Eu fico assim, cara, mas é só ele fazer isso, e ela fazer isso. Aí eles vão conseguir. É nesse nível que eu fico, nesse nível. E mesmo no meio de uma pandemia, eles conseguiram fazer um trabalho super bem feito, toda a produção do programa. Então, tipo assim, parabéns pra vocês. Ficou muito legal. E o meu veredito da versão brasileira de Casamento às Cegas é perfeição. Muito bom. Já quero a segunda temporada e quero participar um dia também. Será que vem aí? Enfim, meu povo, eu espero que vocês estejam muito edificados. Foi uma jornada muito bonita que me ensinou muita coisa sobre autoconhecimento, sobre se amar e se respeitar, ou como Ana Prado diz, respeito! E eu mal posso esperar pela próxima temporada. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve aí no canal e dá um likezinho pra ajudar. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo e tchau!